Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, mais um dia, mais uma manhã na presença do Senhor. Eu quero compartilhar com você uma palavra nessa manhã, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 18 em diante, que diz assim: Tendo-se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo derramou azeite. E ao lugar chamado, que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém. Meus irmãos, esse texto está falando, melhor dizendo, do contexto em que Jacó está aqui fugindo dentro da realidade em que ele se meteu. A palavra de Deus tem todo um contexto, se você quiser ler aqui, mas o fato é que Jacó está com medo do seu irmão aqui, então ele foge. E ele foge para casa, ou para a terra da descendência dele. A Bíblia diz que no meio dessa fuga ele dorme, né? Ele acaba pegando no sono num determinado momento. E a Bíblia diz que quando ele acorda, então, ele pega a pedra que ele usou como travesseiro. Ele ergue essa pedra, derrama azeite e ele coloca ali como um sinal de que Deus esteve com ele em todo o tempo, nesse processo da ida até a casa dos parentes. A Bíblia continua nesse texto e diz que então Jacó faz um compromisso com Deus aqui nesse lugar. E nesse tempo do compromisso, ele vem dizendo: Deus, se o Senhor me sustentar em meio a todo esse tempo, no final eu darei o dízimo de tudo. O que está acontecendo nesse texto? Jacó está contando para Deus, ou está tendo um relacionamento com Deus, ele está buscando ao Senhor. E em meio a isso tudo, ele tem falado sobre a expressão de gratidão dele. Então nós temos 3 fatores que eu quero conversar com você nesse texto. O primeiro deles é, como primeira ação de Jacó no seu dia, vem o contexto de falar com Deus. Ele ergue um altar para falar com Deus. E aí, então, trazendo para a nossa vida, como anda o nosso relacionamento com o nosso Deus? Será que assim como Jacó, nós também temos edificado um altar ao Senhor? Não que nos nossos dias seja necessário edificar uma pedra, derramar azeite, como ele fez, mas a Bíblia nos traz uma direção. A palavra diz assim: entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai em secreto, porque o seu pai que te ouve em secreto te recompensará, ou te responderá, melhor dizendo. Será que nós temos investido a cada novo dia, pela manhã, também a nos colocar na presença do Senhor? A segunda coisa que nós vemos nesse texto é que Jacó, então, primeiramente, ele está buscando ao Senhor, né? Buscando ter um relacionamento com Deus. A segunda coisa que vemos nesse texto é que Jacó, ele se empenha em viver um compromisso na presença do Senhor. E ele está dizendo assim: Senhor, vai chegar um tempo em que o Senhor vai ser o meu Deus e eu vou te servir como ovelha. Eu vou ser submisso à tua vontade, à tua palavra. Na segunda ação da nossa história será que nós também estamos dispostos a fazer dele nosso Senhor? E aí, como eu sempre tenho dito, fazer de Deus o nosso Salvador é fácil. Salvador tem um pouco daquela ideia de que quando eu estou no fundo do poço, vem alguém e diz assim: olha, me dá a mão, deixa eu te erguer, te tirar daí. Aí eu simplesmente levanto minha mão e permito que o outro me tire. Fazer de Deus o meu Salvador é muito fácil. Mas e fazer dele meu Senhor? A Bíblia diz que ele não quer ser só o meu Salvador, aquele que morreu numa cruz para me dar vida. Ele quer ser meu Senhor, ele quer dirigir os meus passos. Ele quer me dar a palavra, ele quer me dar orientação. Ele quer dizer aquilo que eu posso e não posso fazer. Ele quer ser meu Senhor.
Jacó está se submetendo nesse texto para que Deus seja não apenas o salvador dele, mas também Senhor. Ele está dizendo: Deus, se o Senhor me salvar, o Senhor também vai ser o meu Senhor. Por último, o texto fala sobre a expressão de gratidão. E aí Jacó diz: Deus, se isso acontecer, daquilo que o Senhor me conceder, certamente eu vou dizimar de tudo. E aqui, uma terceira ação do nosso dia a dia, que é a gratidão. Será que eu e você temos sido gratos? O dízimo nesse texto é uma expressão de gratidão. É uma expressão de reconhecimento do Deus que não é apenas meu Salvador, mas é meu Senhor. O dízimo aqui é a expressão da gratidão, da entrega. Será que no meu dia a dia eu tenho dizimado na presença do Senhor? E aí quando nós pensamos em dizimar, nós pensamos logo em recurso financeiro. E entra em recurso financeiro. Mas e o nosso tempo? Das 24 horas que Deus nos dá todos os dias, o quanto tem sido para Ele? Diante de todas as coisas que Deus nos supre, o quanto tem sido o nosso dízimo de gratidão? Porque eu quero te levar a pensar um pouquinho nessa manhã sobre a nossa gratidão também. Porque quando Jacó está dizendo que dizimaria, entregaria o dízimo de tudo, ele está falando também nesse processo. E quando eu li esse texto, o que me chamou a atenção foi a expressão da gratidão. Será que eu e você temos sido gratos ao final de cada dia? Será que nós temos reconhecido o Senhor? Porque dízimo é a ideia de reconhecer o Senhor nos nossos caminhos. Será que temos reconhecido o Senhor nos nossos caminhos? Então que nesse dia eu e você possamos edificar um altar ao Senhor, entrar no nosso quarto, no secreto, investir tempo na presença dEle. Que nós possamos reconhecer Ele não apenas como nosso Salvador, mas como nosso Senhor também. E que possamos também dizimar, ou seja, ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito sobre nós. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, obrigado por essa manhã, nós nos colocamos à Tua presença. Pai, assim como Deus, Jacó vai fazendo, Pai. Assim como Jacó percebe e reconhece o homem falho que ele era. E assim como Jacó se põe a agir dessas três maneiras, capacita-nos a fazê-lo assim também. Ó Deus, em primeiro lugar, Jacó edifica um altar ao Senhor, ou seja, ele investe tempo no secreto. Ele busca relacionamento contigo. Ó Deus, em segundo lugar, Deus, Jacó, ele reconhece o Senhor agora, Deus, não apenas como, ó Deus, o Salvador, mas também como o Senhor. Ele está dizendo que se o Senhor o salvasse, ó Deus, o Senhor seria o Senhor da vida dele. Ó Deus, nos capacita também assim a reconhecer o Senhor no nosso dia a dia, não apenas como Salvador, mas como Senhor da nossa história. Ó Deus, em terceiro lugar, a Bíblia diz que Ele dá o dízimo de tudo. Deus amado, faz de nós assim também. Ó Deus, um povo que em meio a todas as coisas, nós também sejamos o povo que dá o dízimo de tudo, ou seja, o povo que é grato e que reconhece que tudo é do Senhor, tudo é através do Senhor e tudo é para o Senhor. Nós consagramos a Ti o nosso dia em tudo que vamos fazer, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe seu dia. Só quero lembrar você da nossa devocional. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem os textos a serem lidos hoje. Lembrando você que especificamente hoje, sábado, nós não temos o nosso culto, ainda por conta dos decretos, mas na próxima semana nós já deveremos ter. Mas amanhã, de toda maneira, às 6h30 especificamente, nós temos o nosso culto presencial e online. Amém? Deus abençoe, nós estamos à sua disposição. Um grande abraço e até mais.